Princípio 9 de economia. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Então, é sobre isso que eu vou trazer alguns comentários no vídeo de hoje, de acordo com o livro do Mankiw. Esse aqui, Introdução à Economia. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre o princípio 8, e lembrando que o princípio 8, o princípio 9 e o princípio 10, de acordo com esse livro do Mankiw, são princípios que buscam explicar como a economia funciona. Esses princípios eles têm três lógicas, como a economia funciona, o princípio 8 até o 10, o princípio 5 até o 7 tentam explicar como as pessoas interagem, e os princípios 1, 2, 3 e 4 buscam explicar como as pessoas tomam decisões. Bom, o princípio 8, o princípio 9, o princípio de hoje sobre a inflação, eu vou trazer aqui o que o autor traz sobre isso. A primeira coisa, a palavra-chave que tem que estar em mente nesse vídeo, qual é o significado de inflação? Bom, de acordo com o autor, inflação é um aumento do nível geral dos preços da economia. Repetindo, inflação é um aumento do nível geral dos preços da economia. E aqui ele começa trazendo uma breve história, né, trazendo um exemplo, na verdade, da Alemanha de 1921. Ele diz assim, em 1921, um jornal na Alemanha, em janeiro de 1921, um jornal custava 30 centavos de marco. Menos de 2 anos depois, em novembro de 1922, o mesmo jornal custava 70 milhões de marcos. Então, por isso que ele cita esse exemplo, porque aqui fica bem claro o que é, então, essa inflação. Veja que um ano de diferença, o mesmo jornal passou de 30 centavos para 70 milhões. Então, volta ao conceito de inflação que eu acabei de citar. Inflação é um aumento do nível geral dos preços da economia. Não é um único produto, mas de todos os bens de modo geral. Todos os outros preços da economia subiram na mesma medida, ele termina exemplificando, né? Este episódio é um dos exemplos mais espetaculares de inflação, um aumento do nível geral dos preços da economia já registrado. E agora ele começa a falar sobre os Estados Unidos, porque o autor desse livro, todo o contexto escrito, todo o texto desse livro é americano. E embora os Estados Unidos nunca tenham conhecido uma inflação próxima da que houve na Alemanha na década de 20, a inflação tem sido por vezes um problema. Daí ele cita um problema americano com inflação na década de 70. Durante os anos 70, por exemplo, houve um aumento do nível geral de preços, e ele mais que dobrou. Então o presidente Gerald Ford referiu-se à inflação como inimigo público número 1. No entanto, a primeira década do século XXI, a inflação ficou em torno de 2,5% ao ano nos Estados Unidos, e essa taxa seriam necessários quase 30 anos para que os preços dobrassem. Aqui ele dá uma breve explicação, porque veja, isso aqui é um princípio de economia, então não há um aprofundamento aqui, com certeza. Isso será feito nos capítulos seguintes desse livro, onde ele trata especificamente sobre inflação. Como uma inflação elevada impõe diversos custos à sociedade, mantê-la em níveis baixos é um objetivo dos formuladores de políticas econômicas de todo o mundo. Existe um custo muito grande que a sociedade paga por uma inflação alta, então um dos grandes objetivos de qualquer político ou de política econômica de algum governo é tentar controlar, né? Por fim, já chegando ao fim é boa, mas já chegando ao final desse vídeo e também desse pequeno princípio, o autor diz assim: o que causa a inflação? É a pergunta que ele deixa aqui. Eu sei que isso vai ter uma grande variação nas diversas escolas econômicas que existem dentro do saber econômico. Eu sei disso, mas aqui ele traz uma possível. O que causa a inflação? Em quase todos os casos de inflação elevada ou persistente, o culpado é o aumento de quantidade de moeda. Então aqui ele está partindo desse pressuposto de que o culpado da inflação é a emissão de moeda, o aumento da quantidade de moeda. Quando um governo emite grandes quantidades de moeda, o valor desta cai. Faz sentido, né? Pensando por esse lado mesmo. Na Alemanha, no início da década de 20, quando os preços estavam em média triplicando a cada mês, a quantidade de moeda também triplicava mensalmente. Embora menos dramática, a história econômica dos Estados Unidos aponta para uma conclusão semelhante. A inflação elevada na década de 70 estava associada a um rápido crescimento da quantidade de moeda, e a baixa inflação no período mais recente a um lento crescimento da quantidade de moeda. Então, eu finalizo por aqui esse princípio 9, que segundo Mankiw,
Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Existe um custo muito grande à sociedade quando há inflação, ou seja, o que é a inflação? Um aumento generalizado dos preços de uma economia ou aumento do nível geral dos preços. E que, segundo ele, o que causa, o principal causador, na verdade, de inflação é o governo emitir moeda. Beleza? Então, fico por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo de economia básica ou introdução à economia eu vou falar sobre o último princípio de economia segundo o livro do Mankiw, que são 10 princípios, né? E eu não vou falar ele agora no vídeo, mas no próximo com certeza vocês vão saber, beleza? Valeu, se inscreve aqui no canal que eu estou construindo playlists, estou bem no iniciozinho do canal, estou tentando criar uma biblioteca por aqui, para que eu mesmo possa aprender e também as pessoas que quiserem acompanhar terão essa noção, né? E para aqueles que quiserem cursar economia lá na Federal, onde eu fiz, também já segue aqui, segue o canal e dá uma olhadinha, porque é basicamente isso aqui, que você, esse tipo de conteúdo que você terá acesso lá, muito mais, com certeza, eu só consigo... imagine se eu fizesse playlist de todas as disciplinas, eu acho que não consigo por enquanto, então... Aqui no canal, agora, atualmente, estou começando pela base, então eu tenho uma playlist de introdução à economia e de história do pensamento econômico, que é uma matéria que eu gostei também. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.